Então vamos dar início à nossa roda de número 59, roda de conversa da Frente Stamira de CAPES, falando hoje sobre a saúde mental da população negra e a luta contra o racismo. Eu quero agradecer, então, a presença, né, de todo mundo, agradecer aqueles que aceitaram a fazer as falas disparadoras, o nosso convite, especialmente, então, a Luciana Aleluia, que hoje vai estar aqui mediando essa roda junto comigo. Luciana, que é sempre a nossa parceira no Nupsan. Para a gente, né, dar início, então, vou passar a palavra para o professor Pedro Gabriel Delgado para fazer a nossa fala inicial. Boa tarde a todas e todos e todes os presentes aqui nessa reunião da Frente Stamira, a nossa roda número 58, né? 9. Nossa roda número 59. Nós vamos discutir hoje um tema que é crucial, é um tema decisivo. Já discutimos numa outra ocasião, certamente discutiremos em outros momentos, que é a questão da saúde mental da população negra e a luta contra o racismo. Esse tema é um tema muito importante, não só para a organização dos serviços de saúde, como ele é um tema decisivo para a discussão do tipo de país que nós queremos construir, né? Do tipo de país, do tipo de relação, de convívio que queremos construir, do tipo de sociedade que o Brasil almeja construir. A luta contra o racismo é um dos temas mais importantes da luta pela democracia e pelos direitos humanos no mundo hoje. Ela é absolutamente decisiva. No campo da saúde mental, ela nos afeta não só do ponto de vista, digamos assim, da violência, do ponto de vista político, da exclusão social, etc., mas ela traz desafios importantes para a formação dos profissionais, para a organização dos serviços, para a questão das barreiras de acesso. Então, são vários aspectos que a questão da saúde mental da população negra e do racismo traz para a saúde mental na nossa referência, que é a atenção psicossocial. É isso? Que é uma referência da saúde mental no território, atenção psicossocial, promoção da dignidade das pessoas, da autonomia das pessoas e do bem-estar. Então, eu acho que essa roda vai ser muito boa. Nós temos convidados muito bons. A Luciana Aleluia, nossa... eu não vou dizer que a Luciana é colaboradora, porque ela é uma das fundadoras da Frente Stamira de CAPES e tem abordado esse tema também já em outros momentos. Por exemplo, discutiu esse tema no curso de Barreiras de Acesso, que foi um dos cursos que a Frente Stamira já realizou, e discutiu especificamente esse tema da exclusão, do racismo, né, como barreira de acesso, quer dizer, dessa variável de raça-cor como barreira de acesso. E, então, eu acho que a gente vai ter uma ótima roda de conversa. O tema é difícil, mas é um tema necessário, né? E é extremamente importante ser discutido. Então, Leandro, eu passo a palavra para você, mas a Luciana vai nos ajudar, então, vai na condução, não é isso? Além de fazer uma fala de conteúdo sobre o tema, ela vai também pilotar aqui a condução dessa roda de conversa. Então, boa roda para todos, bem-vindo a todos. Obrigado, Pedro. Só para dizer, né, dando uma devolutiva, então, né, semana passada a gente fez uma roda também sobre um tema importante, que é a questão da violência contra crianças e adolescentes. A gente teve aquela situação de invasão, então hoje a gente utilizou a estratégia de divulgar o link um pouco mais tarde, né, evitar que o link circulasse tanto pela internet, e também a sugestão desse tema hoje, feita, né, pela nossa extensionista Ana Clara, né, trazendo então o que aconteceu na semana passada, na terça-feira passada, com a jovem, a Kathleen Romeu, que, né, foi assassinada aqui no Rio de Janeiro, lá no Complexo do Linz. Então, passo a palavra para a Luciana Aleluia. Obrigado, Luciana. Nada. Ai, gente, que alegria. Boa tarde a todos os presentes, né? Nessa 59ª, de fato, quero agradecer
porque eu me sinto, embora eu não tenha conseguido estar em todas as rodas, mas eu me sinto super dentro, porque, né, essa roda surgiu do Congresso de CAPES, que a gente teve um trabalho que foi muito legal, muito, muito importante, né, e que produziu à frente, e a gente está na 59ª. Então, para mim é uma felicidade estar aqui, né, e podendo e trazer uma temática que é muito cara, mas que ela precisa ser abordada, né? Então, eu queria me apresentar, para quem não me conhece, eu sou Luciana Aleluia, eu sou mulher negra, enfermeira, sou mãe, sou filha, sou esposa. Estou trazendo isso porque a gente precisa entender deste lugar que eu estou falando agora, né? E quando a gente vai pensar na questão do racismo, né, e das ações antirracistas, e o que a gente vivenciou na última semana, eu não posso furtar, né, as pessoas de entenderem de que lugar é esse que eu estou podendo dizer. Porque, inclusive, a gente está com todo mundo, acho que todos nós, quando assistimos uma situação dessa, todos nós, independente da cor, a nossa saúde mental fica afetada. Mas nós, negros, de fato, né, sentimos na carne. É um pedaço de nós que acaba indo por conta dessa política, né, que a gente sabe, de Estado, que favorece essa questão do excesso de violência com o corpo negro, né? Porque esse corpo, inclusive, é um corpo pensado como um objeto, né? E aí, como um objeto, eu posso fazer qualquer uso, né? E é, inclusive, um mau uso desse corpo. E dizer, assim, nessa perspectiva da saúde mental, e aí um pouco, né, até como mãe, né, de um menino de 13 anos, que está agora entrando na adolescência, né, de fato, a minha saúde mental está abalada. Porque, né, são jovens negros quem mais morre no Brasil. Em algumas partes do mundo, não só no Brasil. E, dessa forma, eu acho que a gente está passando por um tempo difícil, mas essa questão da mortandade, né, do corpo negro, ela não é uma novidade. Agora, o que eu tenho percebido e sentido é que a gente tem buscado, né, nos próprios movimentos sociais e a própria academia, que já entendeu que não dá para se furtar de um diálogo como esse, né, que é a questão do racismo, das práticas de violência contra os corpos pretos. Né? E a Kathleen, de fato, foi impactante, mas sabemos que as mulheres que engravidam, que vão para o parto, elas também passam por esse tipo de sofrimento, né? Uma violação, elas parecem que o nosso corpo é um corpo que está mais possível de passar pela dor, né? Como se a gente já nascesse com DNA antidor para tudo, anti-sofrimento, e na verdade não é isso, né? A gente sofre, a gente tem dor, né? E a gente sofre tanto o corpo quanto a mente, psiquicamente. E aí, nesse sentido, eu queria agradecer demais, né, as pessoas que a gente chamou para conversar um pouco sobre a questão da violência e o movimento, né, antirracista, as ações, conversando com a saúde mental, porque, nesse sentido, né, a saúde mental ela está dentro do SUS e pensa na perspectiva da equidade, né, do respeito à diferença e do cuidado da diferença, então a gente só vai afinar essa conversa. A ideia é que a gente possa afinar essa conversa. E eu quero agradecer já, né, as pessoas que toparam estar aqui comigo. Eu disse que a ideia era que a gente pudesse colorir mais essa conversa, né, essa discussão nessa tarde, nesse finalzinho de tarde. Então, já quero agradecer demais ao Paulo, ao Pedro. Eu não sei se o Bernardo vem, né, mas a Laís vai chegar um pouquinho atrasada e vem para a gente poder conversar. Então, queria já, não vou me estender para que a gente possa rodar a palavra e poder devolver, né, trocar bastante nessa tarde. Eu vou pedir para o Paulo. O Paulo está sempre aqui conosco também. O Paulo é um guerreiro aqui da nossa frente, está sempre aqui com a gente, e que o Paulo pudesse contribuir aqui um pouco para disparar a nossa conversa dessa tarde. Mais uma vez, muito obrigada, e vou fechar meu microfone. Boa tarde. A Lu já começou com a apresentação show. Eu sou Paulo, sou assistente social no CAPES 3, aqui no município de Mesquita. E hoje também muito feliz pelo tema que está sendo abordado aqui na roda, né? É um tema, né, por demais intrigante, complexo, e também eu falo do lugar de um homem preto, um cidadão preto, e que, né, perpassa também, né, por várias violências, né, que foram colocadas e que hoje, né, estão aí à nossa vista. E a minha felicidade maior eu estava conversando até um pouco com a Priscila, ela fez a colocação de que, na minha trajetória acadêmica, eu nunca
nunca me deparei com teóricos negros falando da saúde mental, e até a nossa história, né, ela foi contada para a gente de uma forma sempre dando invisibilidade aos pensamentos pretos, né, aos nossos mestres pretos, enfim. E a gente tem aí aquela ilusão, né, que a princesa Isabel foi boazinha, assinou a Lei Áurea, mas a criolada saiu toda aí ao Deus dará, sem nenhum direito social, não reconhecido como sujeitos, enfim. E aí se dá aí a nossa formação, né, societária no sentido de desigualdade. Eu penso dessa forma. E falar da minha, eu estou aqui mais para falar da minha experiência enquanto técnico de saúde mental, tá? Da minha experiência no CAPS, e eu começo a conhecer os teóricos pretos, né, como Fanon, como Raquel Gouveia, como Neuza de Souza Santos, a partir de cursos que eu comecei a fazer. Curso do Sejus, né, de saúde mental e racismo. É um curso também a partir da UERJ, dentro de um programa de residência multidisciplinar, e colocaram uma disciplina, saúde mental e racismo, para os alunos da residência, mas foi aberto também algumas vagas. E um curso também bem produtivo. A partir de então, eu começo a ser provocado a essa problematização com relação à trajetória da reforma psiquiátrica no Brasil, influenciada por Basaglia, tá? Que até então, quando eu vou caminhar aí, através de Raquel Gouveia, a gente vai perceber que Basaglia foi influenciado por Foucault, né? No sentido da psicologia, da subjetividade, e através de Fanon. E eu coloco aqui que eu estou ainda, né, caminhando nessa provocação de conhecer essa problemática diante da saúde mental. Porque, se a gente perceber, nos manicômios, né, a maioria eram corpos pretos que estavam ali naquele lugar. E, com isso, me trouxe a reflexão de por que esse recorte da questão racial não entrou na trajetória da reforma psiquiátrica brasileira. Tá? Então, eu comecei a me deparar com a invisibilidade desses teóricos, como o Fanon, né, como Basaglia teve aqui no Brasil, enfim. Mas esse construto dentro da nossa realidade, né, que foi uma realidade, nós temos uma gênese miscigenada, né, índios, os nossos aí, a nossa descendência e afrodescendente, enfim. Isso não foi colocado dentro dessa trajetória. E, com isso, trouxe algumas questões que, como o preconceito institucional, até o próprio preconceito, né, da gente, enquanto profissional preto, dentro de algumas instituições, né, das pessoas chegarem e questionarem até a nossa prática adiante, né, desses atendimentos. Então, com isso, eu comecei a buscar mais essa leitura dentro da saúde mental e trazendo para mim ainda mais esses questionamentos. E é interessante nessa passagem, né? Fanon é apaixonante, não posso falar para vocês que, né, o meu mergulho foi profundo ainda. Eu estou caminhando. Mas as passagens que Fanon traz, quando ele se reconhece diante da guerra, ele
não, os compatriotas dele não o reconhecem enquanto francês, e é ali que ele se dá por conta da cor da pele dele, né? Ali que ele se dá o encontro de Fanon com o racismo. Eu achei isso muito interessante. E a trajetória que ele faz, né, se falando, né, na reforma psiquiátrica, que ele traz quando ele se torna, né, um médico, né, um psiquiatra, ele vai trabalhar no hospital e ele transforma um manicômio num serviço aberto, né, no Hospital Dia. Então, essa noção, né, esse pensamento humanizado diante dos cuidados com as pessoas com sofrimento mental, isso já vinha desde antes, né? Só que a prática, né? Isso demorou bastante. Como, né, eu volto a reiterar, não entrou na nossa trajetória da reforma esse recorte racial. E eu também, uma coisa que eu achei muito interessante é quando Basaglia reconhece Fanon. Então, a Raquel ela vai perceber que Fanon ele dialogou com Basaglia quando ele menciona no livro dele, Os Condenados da Terra, a carta que o Fanon, né, fez se demitindo de hospital, né, do manicômio, do trabalho manicômio, porque ele era contrário àquelas práticas. E o Basaglia, nas últimas páginas dos Condenados da Terra, ele coloca... Condenado da Terra, não, ele... eu esqueci agora o nome. Mas ele coloca no finalzinho essa carta do Fanon. Então, a Raquel Gouveia ela entende ali que o Fanon, que o Basaglia ele dialogou com o Fanon no sentido dele caminhar aí na reforma psiquiátrica. E uma outra coisa interessante é que o Fanon ele tem uma postura revolucionária, né? Ele sai do manicômio para poder ele entrar ali na luta, ele poder brigar. O lugar dele foi fora do manicômio, uma atitude revolucionária. E o Basaglia ele se fecha dentro do manicômio no sentido de transformação, ele tentar transformar aquele lugar. Então, são passagens interessantes que eu achei nessa busca minha aí, por Fanon, a partir do entendimento, né, da gente tem que dialogar a luta antirracista dentro da reforma a partir de agora, a partir desse construto. Que eu digo, a reforma psiquiátrica ela não está dada, cada dia ela está em construção, tanto de forma de evolução, de inovações, e também quando a gente se depara aí com retrocesso. Então, é uma construção aí no nosso dia a dia. E eu vou trazer um exemplo bem rápido. Eu acho que todos ouviram e viram, perpassou na mídia, uma usuária negra, grávida, de 32 anos, nua, deambulando pelas ruas, inclusive pelo centro do Rio, ali, e por Madureira, enfim. Essa mulher, ela é aqui do território, eu sou referência dela no CAPS, e ela hoje se encontra inserida no território dela. Isso me trouxe também perceber como que o CAPS, enquanto serviço substitutivo e atenção à crise, como a gente pode estar no lugar positivo nesses cuidados. Essa usuária ela hoje se encontra no território, foi uma situação bem grave, bem crítica, que envolveu a rede de atenção do Rio, uma juíza também se envolveu, foi judicializado o caso, enquanto ela deambulava pelas ruas daqui. Ela era chancalhada, né? Aquele corpo
preto deambulando era achincalhado, era visto como um produto de prostituição. Enfim, a loucura no corpo preto, ela tem outras nuances, né? E eu posso trazer o exemplo que essa mulher passou. E quando ela chega na Zona Sul, ela rapidamente ela é acolhida, ela é levada para o primeiro, ela é tirada de cena. Por quê? Aquele corpo estava incomodando, não sei se era por conta da loucura ou se era aquela mulher negra nua. Então, foi muito complexo o lidar com ela no sentido até do nosso tema hoje, com relação ao racismo, né? Os corpos pretos. Hoje ela está num lugar bem melhor, ela tem um projeto terapêutico dela no CAPS, e isso também me trouxe também um exemplo de que igual o professor Pedro colocou, né? A perpassar agora na academia, né? O conhecimento, se discutir isso na academia, a gente ter mais teóricos negros dentro da academia para trazer essa discussão bem à luz da realidade. Eu não estou colocando aqui um contraponto, porque a reforma foi colocada diante de pensamentos brancos. Não é isso que eu quero colocar. Eu quero colocar desse esquecimento que realmente teve diante da nossa realidade. E a gente encontra o preconceito também institucional, enquanto esses corpos adentro nos serviços, e muitas das vezes sofrem estigmas, sofrem preconceitos, e até por parte de profissionais, que eu já vivenciei isso, entendeu? O profissional que não tem esse viés antirracista, e isso é muito perigoso, né, no cuidado que a gente vai oferecer a essas pessoas. A minha contribuição continua sendo pequena diante da imensidão do tema, e eu estou aqui para poder trazer mais conhecimento para a minha caixinha de ferramentas. Paulo, muito obrigada. Eu acho que você, quando traz o Fanon, de fato, né, tem sido um teórico muito estudado, e ele, de fato, tem muitas coisas que conversam com Franco Basaglia. E penso que, né, só queria trazer aqui, que, na verdade, quando ele era um homem, né, martinicano, que só se identificou negro quando ele foi para Paris, né, e ele achava que ele era francês, além de tudo, ele ainda se achava francês. Aí, quando ele chega em Paris, e que ele se dá conta quando uma criança olha para ele e fala, olha, um negro. Ele nem tinha ideia de que ele era um homem negro. Então, isso é importante porque o processo de colonização, ele apaga tanto, né, o corpo preto, que a gente, além de tudo, a gente é invisibilizado, né, muitas vezes a gente é invisibilizado, e, por outro lado, a gente, em algumas condições, a gente não é um sujeito, a gente é um objeto. E aí conversa com essa questão do objeto, né, que aí é quando a instituição, e aí eu estou falando de instituição única, instituição Estado, né, acha que pode fazer desse objeto qualquer coisa. Então eu posso ser mais bruto, né, com esse homem, eu posso assassinar uma mulher grávida, e isso não ter consequências, né, eu posso pegar o filho de uma mulher, né, de uma usuária, né, porque ela é negra, e entender que ela não pode cuidar desse filho. Várias estruturas vão se sustentando e vão sustentando esse racismo, né? Então, é um pouco, acho que essa tua fala é muito importante, acho que os serviços também, né? Eu trabalhei em CAPES durante muito tempo, e aí eu vou passar a palavra para o Pedro, mas recentemente a gente viveu uma usuária que queria usar um turbante, né, e aí a referência dela dizia que ela tinha que tirar o turbante do cabelo, que o cabelo estava sujo, e queria levar lá ao salão para cortar o cabelo e tirar o turbante. Então, são coisas que a gente precisa pensar, porque você, às vezes, está sendo iatrogênico, né? Você não está gerando um cuidado. Se você não entender que o racismo também é um elemento para a gente poder discutir e trazer, e entender o outro e o sofrimento do outro, né, a gente vai acabar gerando um cuidado iatrogênico.
A gente tem coisas para falar. Eu vou parar e vou passar agora para o Pedro, né? A Laís ainda não chegou. Pedro, a palavra é sua. Mais uma vez, muito obrigada. E a gente vai daqui a pouco abrir para discussão, que eu acho que todo mundo vai ter alguma coisa para contribuir, porque a gente não está falando apenas de gente ser preto, mas eu acho que é do movimento que a gente precisa construir, também dos não negros, de uma construção antirracista, né? Decolonialista. É isso que a gente precisa poder colocar na roda da saúde mental. Pedro, com a palavra. Boa tarde, agora já estou indo para boa noite. Antes de tudo, peço licença aos meus mais velhos, minhas mais velhas, que propiciaram que eu estivesse aqui. Vou dar desejo, um abraço, um queijo, um cheiro para essa querida que é a Luciana, que a gente se conheceu exatamente nessas discussões sobre saúde mental. Eu sou Pedro Vidal, muitos me chamam de Vidal, pela arte me chamam de Griot. Eu sou enfermeiro, multiartista também, Yogan Biliachel Shossa Morodesse, no qual é importante sempre ressaltar nossa religiosidade como determinante político nos espaços de discussão, porque isso é apagado também. Então, já estou trazendo um pouco de uma provocação de início. Eu estou à frente como enfermeiro no CAPES 3, Antônio Carlos Mussum, na 4.0. Isso quer dizer a maior área militarizada pela milícia do Rio de Janeiro. Isso coloca em xeque muitas políticas de saúde que a gente tenta implementar. Eu acho que é importante essa discussão e, antes de tudo, entendi que o disparador, eu sempre pergunto, de onde surgiu a proposta? A Luciana me diz que foi dessa provocação do assassinato de Kate, do Lynch. Importante dizer que eu também sou do Lins, então, de criação, de não estou. Então, para mim, foi muito impactante, talvez, terem conseguido ver o que acontece diariamente nas ladeiras do Rio de Janeiro. E acho que é importante também deflagrar a critérios de provocação também, e como foi o início da minha semana passada. Começamos a semana, na verdade, na segunda-feira, no meu caso, no meu plantão de 24 horas de alegria, enfermagem só alegria. Às 8 horas eu fui informado que uma usuária minha, eu vou nomear, porque a gente às vezes não nomeia como critério de defender vamos dizer, um lado um pouco mais dito cuidadoso com o usuário, mas também quando as pessoas morrem é pouco cuidadoso, porque as pessoas são apagadas. Se são o CAPS e as famílias tiveram preocupação com esses usuários, a gente tem que nomeá-los. Eu tive informação que Marcelo Anunciação, uma usuária minha, negra, estava nesse momento de crise, com o uso, foi atropelado e morreu na frente da cidade de Deus. E no mesmo dia de noite, eu tive informação de outro usuário que eu acompanhava ainda no Fronto Basaglia, que era o Walter Oliveira, que ficou 30 anos internado em vários dispositivos da rede manicomial do Brasil, veio a falecer por complicações de pneumonia dentro da UPA de Botafogo. Paciente que a gente teve um trabalho importante desde o sanatório do Rio de Janeiro até colocar numa residência terapêutica, que é muito importante. Ele não morreu por conta de uma pneumonia, ele morreu por 30 anos de exclusão social. A Marcela não morreu porque foi atropelada, ela morreu por mais de 10 anos de exclusão social por conta do uso de substância, que foi agravado por um determinante racial. E, ao mesmo tempo, Kate não morreu porque estava no meio de um tiroteio, mas sim por uma política de genocídio da população negra. Assim, eu começo a minha fala, que eu acho que é importante nomear como foi difícil começar a semana para mim, e dizer aqui, perguntar, como é que você está? Eu falei, olha, eu estou, como diria Abdias do Nascimento, estou em continuação da nossa luta diária, e vamos continuar caminhando enquanto nos permitirem, ou como a gente continuar forçando. Eu acho que é muito importante, porque tem uma fala de Grada Quilomba, que eu uso um trabalho meu, que é sobre ansiedade. Grada Quilomba é uma das grandes estudiosas sobre o colonialismo e o que a gente entende desse determinante político, utilizado pelas massas elitistas. Ela considera que a ansiedade é uma das maiores relações que acontecem dentro do corpo negro, socialmente dito.
Vamos perguntar, por que ansiedade? Porque ansiedade, se a gente for botar no cru, é aquela experiência que vai ser vivenciada em uma relação futura. Então, é o que a gente acha que pode acontecer, aí já está batendo aquela ansiedade. E essa ansiedade que ocorre com os corpos pretos no Brasil, todo dia é a ansiedade que é criada pela ideia que no futuro podemos sofrer racismo. Então, o racismo é uma vivência de ansiedade para todos nós. E quando a Luciana deflagra, dizendo que ficou muito impactada até hoje pela questão do movimento que ocorreu sobre seus familiares, sobre nossa comunidade a partir da morte de Kate, ela também está dizendo essa ansiedade que a gente não sabe ser. Num caso de que nós estivéssemos sem documento numa área dita errada, não tivesse acontecido a mesma coisa. E vocês imaginam isso num usuário nosso que mora no pico da comunidade, por exemplo, do alemão, indo trabalhar. Eu acho que isso é uma coisa que deflagra um pouco sobre a importância da nossa clínica. Eu estava dizendo que eu trabalho na base do ódio. Eu comecei a trabalhar na base do ódio. Porque meu irmão é aquela coisa, porque é importante ter meu salário, mas eu entendo o trabalho com militância. E o que me movimenta é isso, de saber que depois de 24 horas seria uma nova novidade para a questão da Kate, né? E esse ódio que eu digo que trabalha do ódio social sobre como os corpos são localizados nesse contexto todo. E como algumas coisas são invisibilizadas. Eu estou dizendo que eu acho importante esse espaço, mas também digo que é bom nós termos um espaço fora de novembro, geralmente são novembro, aí lembra lá a galera negra e tal, mas também dizer que também chegou a partir de outro momento de urgência. Quer dizer, não é uma agenda contínua de provocação dentro dos seios da academia, dentro dos seios dos espaços de discussão. Parece que seria demais, mas nós estamos discutindo sobre como o racismo interfere na nossa clínica. Racismo este, vivenciado pelos corpos pretos, pelos corpos quilombolas, pelos corpos indígenas, pelos corpos amarelos e tantos outros que a gente sabe que são invisibilizados por um sistema maior. Que aí vários vão conseguir dizer. Eu não vou dizer todos os acadêmicos, representantes, enfim, pessoas que eu poderia citar, isso eu vou jogando, na verdade, né? Porque eu acho que a importância da pesquisa das pessoas não negras é uma provocação para dizer, quando a gente se preocupa com uma luta antirracista, a gente também procura informação. Tanto que quando a gente se preocupa em saber um pouco mais da psique humana, muitos de vocês também estudaram sobre Freud e tantos outros, pesquisaram o máximo possível. Então também ficou um exercício de pesquisar o máximo possível sobre quem foi Franz Fanon, quem foi Grada Quilomba, quem foi Dona Ivone Lara, no sentido do cuidado, não no sentido da musicista. Eu acho que quando a gente vai começando essas provocações, nós estamos fazendo uma luta antirracista. O que eu vou dizer aqui, eu acho que é um pouco... Primeiro, eu coloquei, que eu gosto, não é que estava essa coisa e tal. Mas depois eu dizer que hoje eu tenho uma grande preocupação, porque estávamos dizendo que nós sabemos muito sobre reforma. E gostei muito, como o Paulo diz, nós estamos em construção sobre o que é a reforma psiquiátrica. A reforma continua, ela nunca acaba. Né? Porque a gente não fez uma revolução, a gente não fez uma virada de mesa, a gente fez uma reforma. Então a gente está construindo algo a partir de algo que deu errado. Né? Então, quer dizer, nessa construção que é contínua, porque vai ter toda uma estrutura para ser derrubada, nós temos que pensar que essas reconfigurações acontecem. E eu não tenho vergonha nem medo de nomear o que nós sabemos. Antes estávamos dizendo que nós éramos um CAPES que tinha dificuldade em implementar algumas políticas de saúde. Seja a política de saúde da população negra, seja a saúde voltada para a mulher, e também fazendo todos os recortes, e também, principalmente, a política que pensa a questão LGBTQIA+. E hoje é uma insurgência sobre a nossa provocação, sobre o cuidado. Entretanto, quando a gente pensa que isso está localizado num lugar que começa o aumento da militarização do Estado, num governo que foi governado anteriormente pelo Crivella e depois, posteriormente, pelo Witzel e no governo do Bolsonaro, a gente está dizendo, a gente nunca vivenciou isso. A gente está aprendendo como fazer clínica nesse momento. E para piorar, uma pandemia mundial. Né? Eu acho que isso também deflagra que corpos vão estar mais expostos. Né? E eu acho que isso, e é sempre uma provocação que eu tenho que trazer, que antes eu estava junto, né, até o final do ano, na Secretaria Estadual de Saúde,
no qual a gente tinha uma necessidade de repensar esses processos da vulnerabilidade. Né? Eu acho que algumas coisas foram disparadas, mas muitas coisas não podiam andar porque tinha todo um sistema que atrapalhava isso. Né? Quando a gente pega o álcool e outras drogas e retira da lógica de saúde, coloca no lugar da segurança, a gente está começando a dizer o que a gente entende sobre isso. Entendendo que a maioria das pessoas que não é que só faz uso, mas que está diretamente atrelada a essa guerra às drogas, são pessoas negras. É importante dizer que não é todo mundo que mora na favela que é preto, não é todo mundo que, de certa forma, tem um envolvimento com substância que são pessoas pretas. Mas é o maior determinante. E também, como diria até Milton Santos e tantos outros, estão localizados em territórios negros e colocam essas pessoas à margem do que seriam os direitos sociais. Né? Então, a gente não pode dizer mas existem pessoas pretas também nessa comunidade, são pessoas brancas. Exatamente, mas a ação policial ocorre ali não é só por uma construção de todos ali, né? Tem uma questão maior, porque esses lugares são observados. Né? Eu acho que é importante que, quando um outro pensador, que eu acho que eu gosto de citar muito, que é o Karl Hart, que chegou no Brasil e teve aquela crise dizendo, nossa, o bagulho é surreal aqui, porque parece que vocês não entendem o racismo que vocês sofrem, né? Aí precisou eu chegar de fora e dizer que sofri racismo aqui, para você falar, nossa, acontece racismo no Brasil. Então, quando ele chegou, uns 3 anos atrás, se não me engano, para fazer um pouco sobre um preço muito alto, foi o livro dele. É um livro muito interessante, que também discute um pouco sobre um olhar do pesquisador negro dentro de uma academia, professor da Universidade de Colômbia, provocando um pouco sobre como esses determinantes influenciam. Claro que todos nós já lemos determinantes sociais no processo de saúde e doença. Mas a pergunta que eu sempre tento trazer é para a clínica. Como a gente consegue fazer um trabalho que pense nos determinantes de saúde e doença? Principalmente no recorte de raça. Porque quando chegam a evocar esse caso dessa mulher nua na rua, a gente está dizendo de alguns espaços que aquela pessoa pode andar nu. Né? Como diria do usuário uma vez que eu tive, eles andavam pela rua dizendo que estava todo cagado. Era um homem negro. E todo mundo ria dele. Aí todo mundo achava, por que ele está dizendo isso? Porque, se a gente for pensar criticamente, todos de nós, se falarmos que estamos cagados no meio da rua, pessoal, no mínimo debocharia, eu falaria que isso é um absurdo. Mas o fato daquele homem negro estar ali não era um problema, simplesmente porque ele estava em situação de rua. Até o direito a ter as suas exposições colocadas no mundo não são criticados. Isso eu provoco, até para a minha categoria de enfermagem, que muitas vezes não se preocupa nas invasões que fazem os corpos das pessoas. Né? Eu acho que a gente já teve várias experiências assim, colocadas, principalmente a partir daquele incidente que culminou com uma agressão por parte de uma pessoa em crise no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, no qual, a partir daquilo, todas as pessoas que estavam na rua eram trazidas, às vezes, pela polícia para o Pinel. Independente do que estavam fazendo, todos eram ameaças. Ou como aconteceu ontem, né? Foi ontem, um jovem que estava com uma bicicleta motorizada na frente do shopping de Debon. Né? Hoje, eu estou fazendo provocações porque para mim não faz sentido falar e não ouvir você. Né? Porque, na verdade, eu não sou o detentor do conhecimento, né? Que acho que a gente constrói junto. Né? Mas, como diria Abdias Nascimento, novamente vou convocar, nós devemos recompor os nossos nomes e nossas letras e reinventar nosso processo de vida para assim a gente construir uma nova sociedade. E não haverão pichotes, pivetes e nem capitães de areia. Né? Eu acho que é um pouco disso. Como a gente está podendo reinventar nossas ações em saúde mental de maneira crítica para conseguir fazer uma nova ou um novo pensamento, né, em saúde mental. Pensando que muitas vezes isso acontece com colorir os espaços, né, Luciano? Como a gente está conseguindo colorir os dispositivos de saúde, porque isso ainda não é uma preocupação. Entendo. Eu sou um provocador. É isso que eu estou querendo dizer. Eu acho que a gente está dizendo que hoje, enfim, eu acho que essas são uma das principais coisas que eu tenho a trazer agora de disparo, acentuando que eu acho que é muito importante porque eu consegui ver o movimento de criação da estalia, não consegui estar à frente por conta de não dar conta. Eu acho que é sobre isso mesmo. Né? Que às vezes não é fácil, eu acho que são muitas frentes para a gente estar lutando, de certa forma, mas eu acho que é fundamental que um eixo transversal
seja a questão da raça, né? E sobre as suas amplitudes e complexidades, né? Entendendo que ações se constroem no dia a dia, né? E muito que se vê na rede é que isso não acontece, né? A gente diz muito que os usuários são da RAPS, mas isso muitas vezes não é efetivado, né? Eu tenho observado, porque são um recorte, do aumento exponencial de como as pessoas estão sendo, vamos dizer, mais violentas, e como esses corpos têm causado medo dos profissionais. A gente está dizendo que pessoas sofrem medo e por quê, de quem, né? Mas também dizer para todos, como uma nova provocação, eu acho que talvez a penúltima, que nunca é a última, né? Que é: por que será que as pessoas em crise estão ficando mais violentas ou ficando mais organizadas nesse momento, né? Eu acho que nós estamos vendo a reprodução da pressão social que todos nós sofremos. Quanto mais violência social, mais é a violência do sujeito. E se a gente colocar a violência do sujeito como determinante para a exclusão, a gente não faz cuidado. Como eu digo, se a gente não faz um cuidado pensado na lógica antirracista, antifascista, antimanicomial, anti-LGBT-fóbica e tantos outros fóbicos, se a gente não faz esses antes, a gente não faz cuidado. A gente pega a nossa bolsa e vai trabalhar talvez no particular, no home care, faz umas palestras aí, sei lá, mas para o SUS acho que não corre. Eu acho que é isso, gente. Obrigado, beijos e meu axé. Estamos aí, depois eu falo de mim. Pedro, que alegria, muito bom, muito obrigada, gratidão, Ubuntu. Nossa, tua fala, né, traz na gente, diz pra gente que a gente já é diferente. A Istamira é uma mulher negra, psicótica, né, de uma vida muito pobre, com um sofrimento singular, e a gente, né, democraticamente elegeu essa frente com o nome de Istamira. Até me arrepiei agora, gente, só de falar. Então, só para que a gente também marque, né, que essa frente é uma frente de resistência e invenção, né? Eu fiquei pensando na sua fala, eu acho que vou trazer rapidamente. Eu acho que quando a gente não entende, né, que o sofrimento, e aí eu acho que um pouco que o Fanon ajuda a gente a entender, que o sofrimento, né, criado pelo racismo, ele pode levar, né, ele leva, inclusive, ao sofrimento mental. Se a gente não entender isso, a gente vai precisar usar medicamento para todo e sempre, e não vai ter uma medicação, não vai ter uma droga, lícita ou ilícita, que vá dar conta desse sofrimento. Então, a gente já tem que pensar que o racismo, ele é algo que faz a pessoa adoecer e sofrer. E a gente teria vários casos para trazer, eu não tenho a menor dúvida, tanto dentro de uma instituição como eu fui enfermeira da internação, como dentro dos CAPs, onde eu passei a maior parte do meu trabalho como enfermeira. Aí eu fico pensando que, né, temos alguns desafios, né? Quando você fala da RAPS, eu acho que é isso, né? A gente tem que pensar, a RAPS não é só serviço de saúde, é trabalho, geração de renda, emprego, né? Saúde para além da saúde mental. A gente tem muita cultura, esporte e lazer. E aí, para fechar, que eu acho que a gente tem algumas pessoas já querendo falar, acho que a gente tem 2 pontos para trabalhar nessa ruptura, né? Ou nesse enxerto que a gente vai dar para pensar a sociedade. E aí, eu não acho que se trata de uma inexistência de pensadores, né, de pessoas que falem sobre a temática. Eu acho que, por muito tempo, pelo esse modelo, né, de hegemonia ocidental, cristã e branca, é que o povo negro ficou silenciado, porque eles centralizavam todas as informações. Acho que o Paulo fala disso quando ele fala da própria história, né, da Isabel. E a gente sabe que o dia seguinte, né, não foi o melhor dia, não foi o dia de liberdade. E aí acho que para a gente pensar, na verdade eu entendo, porque você inclusive traz bastantes nomes, né, de pessoas, o pessoal está falando da Raquel, mas teremos outros, assim, até na atualidade, e outros que também vieram antes da gente, né, para poder entrar nessa roda do racismo. Mas eu entendo que isso ficou muito silenciado pela própria questão racial e da hegemonia ocidental. Vou parar, porque se deixar eu vou falando aqui. Leandro, por favor, me ajuda aí, que eu não sei quem quer falar. Tá joia, Luciana. Obrigado. Então, primeiro a gente tem o Anderson Olli. Oi, pessoal, boa noite. Já é boa noite, né? Eu acho que já está escuro aqui em casa. Mandar um abraço aqui pro Pedro, né? O Pedro Vidal, esse cara aí, pessoal muito bacana, né? Até difícil falar depois de vocês, né? Da Luciana e do Paulo também.
Mas eu fiquei refletindo, vou me apresentar um pouco, né? Sou o Anderson Olli, sou estudante aqui da UFRJ, faço letras e literaturas, e também sou extensionista aqui da Frente Tamira de CAPES. E eu fiquei pensando nessa questão, né, que o Paulo trouxe, essa reflexão sobre essa invisibilidade dos intelectuais negros na universidade, né? E a gente estava aqui no chat, né, eu, Ana Clara e mais algumas pessoas falando, né? Sempre quando abrem algumas disciplinas para falar sobre o Fanon, eu nunca li Fanon na universidade, sempre optativa, eletiva, essa função mais... Mas se você quiser, você vai, sabe? E a gente sabe que nós temos, né, intelectuais negros, a gente tem Beatriz Nascimento, que traz um trabalho, né, falando sobre território, falando sobre quilombos. A gente sabe, a gente conhece Abdias Nascimento, a gente conhece Lélia Gonzalez, que traz a questão também da loucura, o lugar do preto, né, nessa sociedade, né, em que estereótipos eles estão. E eu acho que dá até um debate para o futuro, né, a gente pensar, né, qual é o papel da universidade também, né, nessa construção de uma educação antirracista, né? E não só nesses cursos, né? A gente vê muito cursos extras, extensões, mas que são importantes também, mas também é necessário, né? Faz-se necessário hoje uma ementa também que paute intelectuais negros, né? E pensadores negros também. É mais para provocar também o debate aí. Obrigado, gente. Valeu. Me debruçando um pouquinho na fala do colega, também a Beatriz Nascimento, né? A historiadora que teve uma importância vital dentro, se falando de educação, né? Nesse recorte racial também, é um expoente muito significativo nessa luta nossa aí. Obrigado. A próxima inscrita é a Yolanda. Oi, gente, boa noite. Vocês me desculpem, eu vou ficar com a câmera desligada, porque eu estou na correria aqui em casa, viu, gente? Então, eu fiquei ouvindo vocês falarem, assim, e achei todas as falas fabulosas, mas eu fico pensando também que, para a gente falar sobre saúde da população negra, ou qualquer recorte, né, nesse sentido que remeta a essa segregação, né, esses recortes raciais, a gente tem que, de princípio, né, falar sobre o racismo em si, o que é, né, como é que se dá, né, efetivamente esse bicho, né, que corrói a sociedade humana, né, por dentro. Porque dizer que o racismo é fruto da escravização é muito pouco, porque a escravização sempre houve na humanidade, né? O racismo começa a existir efetivamente como fruto da escravização a partir do momento que a escravização passa a trabalhar para o mercantilismo que vem a ser o pai, avô ancestral do capitalismo, né? Que venha a ser aquele sistema que vai desembocar no que a gente tem hoje, né? Que é a acumulação, pelo lucro, 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 e transformar as pessoas em bens, em coisa, em meios para se adquirir e se acumular mais e mais lucros e mais bens, né? Então, assim, o racismo existe a partir daí, quando um determinado grupo de pessoas é transformado em peça, né, para prover lucro para um determinado grupo de outras pessoas que detinham os meios de produção, né? Então, assim, a gente não pode deixar de pensar que o racismo ele é a pedra fundamental do que a gente tem hoje como sistema econômico, né? Então, para a gente hoje querer discutir racismo, a gente tem que discutir o sistema econômico que a gente vive, porque, como o Paulo falou, a história que nos é contada, ela só tem um viés, o viés do vencedor, o viés de quem detém os meios de produção, né? De quem criou toda essa máquina de moer gente.
né? Essa máquina que transformou pessoas em peça, essa máquina que determina quem tem direito e quem não merece estar, né, dentro do panteão daqueles que estão agraciados com os direitos, né? Então, eu penso que a gente tem que começar a discutir isso antes de qualquer coisa. Porque se a gente só discutir a saúde da população negra, ou a saúde mental da população negra, ou a relação de trabalho e renda da população negra, ou as relações de violência, a gente está só na superfície, a gente está só olhando aquela pontinha do iceberg que vai afundar todos nós e que está nos afundando, né? Eu fico pensando muito nisso. E o que realmente a gente devia estar discutindo, a gente acaba deixando para depois, né? A gente não se descolonializa. A gente continua sendo um cafezal. A gente continua sendo uma plantation. Porque o discurso não foi superado com a abolição. O discurso venceu, né? A gente tem a impressão de que com uma canetada de uma moça loura de olhos azuis, né, uma relação de servidão foi superada, mas não foi. Porque as pessoas foram abandonadas à sua própria sorte e o discurso continuou sendo o mesmo, de que aquelas pessoas eram peças, de que aquelas pessoas eram perigosas, de que aquelas pessoas não eram seres humanos e que elas não mereciam qualquer tipo de direito ou prerrogativa, que aquelas pessoas só serviam para servir, para serem usadas e para serem mortas quando não fossem mais utilizáveis. E é o que a gente vê hoje. As pessoas continuam sendo utilizadas e mortas quando não são mais necessárias, ou quando, pela lógica deles, oferecem perigo. Né? Quando um homem negro está andando de bicicleta, né, e é parado por 2 policiais, sendo um negro, e o negro saca do revólver, o policial negro é o que está mais afim de atirar no homem negro que estava só andando de bicicleta. Então, assim, os discursos não foram superados. A lógica do Capitão do Mato não foi superada, ela foi só repaginada. O Capitão do Mato foi transformado no PM, né, porque tinha que ser assimilado em algum lugar. Aquela horda de homens que só viviam de caçar negro fujão tinha que ser assimilado em algum lugar. E a PM estava ali disponível, precisando de contingente. Justamente para pegar quem? Os negros que estavam soltos, vagabundeando, livres para, né, serem perigosos e ofender as moças, as sinhais de bem que estavam, né, indefesas nas ruas. Os negros capoeiras perigosíssimos, tinha que ter Capitão do Mato para pegar aquela negrada toda. Então é complicado, é muito complicado. Se a gente não discute isso, a gente não tem como mudar a relação. Não tem como mudar a relação. A gente vai continuar só enxugando gelo. Porque é o que acontece, gente. É o que acontece. É o que a gente vê todo dia na rua. É por isso que uma menina grávida, começando uma vida, pode tomar um tiro e morrer na rua, só porque é negra. E tudo bem, e fica por isso mesmo. Não foi a primeira, não vai ser a última. Entendem? E a gente vai continuar ouvindo isso acontecer. A gente vai continuar ouvindo isso acontecer. Enquanto a gente não discutir efetivamente o porquê disso acontece, vai continuar acontecendo. E isso é um assunto para todos, não é só um assunto para negros, é um assunto para negros e brancos. A gente tem que se reunir e falar efetivamente, com verdade, sobre isso. E ser contra isso.
Nós temos que nos colocar, nos posicionar contrários a essa relação, que é uma relação mercantilista, de transformar pessoas em coisas. As pessoas têm que retomar a sua identidade enquanto pessoas. E é o que acontece também com as pessoas que têm transtorno mental. E a pessoa que é negra e tem transtorno mental está lascada, porque ela já não é pessoa mesmo, então já perdeu tudo de uma vez. Então, acho que é esse o ponto. É retomar a identidade enquanto ser humano das pessoas. É acabar com essa banalização de achar que daqui a 2 dias a gente esquece, passou. E aí a gente, daqui a 3 semanas, 1 mês, 1 ano, acontece de novo. E vai acontecendo de novo, e vai acontecendo de novo, e acontece de novo. E a gente se indigna, e aí passa mais um pouco e acontece de novo. Porque a gente está só na superfície. É só isso, gente. Senão tem muita coisa para falar sobre isso. Senão eu vou ficar falando o resto da noite inteira. Boa noite para vocês, viu? Obrigado, Yolanda. Sempre muito bom te escutar, ter você aqui na nossa roda. Pessoal, vamos nos inscrevendo para falar, para a palavra circular. A gente já tem agora inscrito Priscila, logo em seguida o Alessandro. Priscila. Obrigada, Leandro. Boa noite, pessoal. Queria começar agradecendo muito as falas da Lu, do Pedro, do Paulo. Gostei muito, muito mesmo de ouvir vocês. Também achei fundamental essa fala da Yolanda no que se refere, né, talvez se pudesse resumir numa frase, é de que a luta antirracista ela é necessariamente anticapitalista e não só antirracista, antimanicomial também, né? Isso, eu acho que a proposta da roda de hoje é mostrar o quão essas lutas estão associadas, né? Não estão desassociadas, na verdade estão muito imbricadas, e acho que a gente hoje, nós tivemos alguns elementos assim, para pensar como atuar no nosso campo, e eu acho que, eu na verdade vou propor uma pergunta aqui, não talvez meio retórica, porque eu não sei exatamente se vai haver uma resposta, mas vai um pouco na linha do Anderson, né, no sentido de fazer uma provocação mesmo, né? Ele fez uma provocação referente ao papel da universidade, que eu acho fundamental, foi uma das coisas que eu falei com o Paulo hoje mais cedo, né? Qual o papel da universidade em estar formando intelectuais já pensando desde o início nessa abordagem, né, nesse tema. E eu penso qual o papel dos serviços, né? Vocês que estão em CAPS ou algum outro serviço, dispositivo da saúde mental ou da atenção primária ou, enfim, de outro ambiente da saúde pública, principalmente, né? Como é que o sofrimento, como é que o racismo tem aparecido, tem chegado enquanto sofrimento psíquico nos serviços, né? Os serviços têm promovido algum espaço de acolhimento coletivo para esses casos, ou mesmo educação em saúde para a equipe, né, dos profissionais, ou a educação popular em saúde também, conversando com os usuários, né, esses espaços de assembleias, enfim, debates, oficinas, porque a clínica é política, né, o tempo inteiro, e principalmente a clínica institucional. Então, assim, queria trazer essa provocação num formato de pergunta, porque eu acho que a gente discute, eu acho que a gente vai, né, embora, né, Yolanda, eu também concordo que a gente está na pontinha do iceberg, mas acho que a gente está também se movimentando, né, são passos de formiguinha, realmente, mas a gente também não está parado. Mas é isso, para além da discussão, qual que é a efetividade, assim, né? Como é que a gente está, na prática, proporcionando esses espaços de ruptura com esse modus operandi, né? Que, enfim, tudo bem, é o modus operandi da reforma, mas que também está em constante ataque o tempo inteiro, mas trazendo também, né, essa perspectiva que é tão necessária, né? Não tinha que ter saído em momento algum da história da reforma psiquiátrica brasileira. Era isso. Obrigada, gente, mais uma vez. Obrigado, Priscila. Alessandro? Boa noite para todo mundo. Eu nem sei de coração se depois do que Yolanda disse, eu ainda preciso dizer alguma coisa, porque fantástica a reflexão que ela faz com todos nós, né? Para todos nós. Mas ainda assim vou usar o meu minuto que eu pedi lá no chat para dizer que primeiro fazer assim 2 provocações também, na linha de que indo aí junto com Priscila, né?
falando das universidades, falando do serviço, dos CAPs e tudo mais, eu queria perguntar para mim mesmo, né? Nas universidades, quem é que está lá na universidade? Somos nós? Então, lá na universidade, vamos falar sobre isso. Lá nos CAPs, nos ambulatórios, no serviço, na atenção primária, no NASF, sei lá onde, lá na igreja, lá no bairro, quem é que está lá nesses lugares? Somos nós? Então, vamos falar sobre isso. Eu queria partilhar com vocês, eu entreguei um trabalho essa semana passada, é um trabalho de psicanálise, mas eu me permiti escrever nesse trabalho exatamente o título do negócio é Considerações Psicanalíticas sobre o Racismo Estrutural. E aí eu vou me permitir parafrasear aqui só um trechinho do que eu escrevi, apontando o caminho exatamente do encontro, que vai de encontro ao que a Yolanda disse, que a gente precisa falar sobre isso. Não dá para a gente ficar chorando o leite derramado de o início da colonização, né? Faz parte, mas a gente precisa falar sobre o que está acontecendo hoje. Um caminho aí eu vou começar a ler aqui, é um texto pequenininho, sintetizando as linhas de pensamento a um modo psicanalítico necessário para ser empreendido contra o racismo. E aí a gente diz esse racismo à moda brasileira, né? Sensibilizar e dar visibilidade à crueldade desse racismo brasileiro. Esse, entre aspas, esse crime perfeito não é o suficiente. Aí eu no texto eu digo, né, que a psicanálise brasileira, e aí que eu posso ampliar para o serviço de saúde, para a luta antimanicomial, para as universidades, para nós enquanto cidadãos, a gente tem o dever de desenterrar, de tirar dos escombros do recalcamento e da denegação às marcas que instituíram a nossa nação, facultando a narrativa das agruras específicas e singulares dessa história sempre atual, abrindo espaço para a reflexão, para a metabolização das dores infligidas reiteradamente pela colonização, pela escravidão e exploração do nosso povo até hoje. A gente precisa desacomodar as pessoas desse lugar de vítima e de lugar de algozes, restituindo a nossa potência e integridade, valorizando toda e qualquer história da pessoa na sua diversidade. Uma ação como essa deveria atravessar todo o cotidiano, da clínica, do espaço de convivência, de qualquer lugar que a gente esteja, né? Essa discussão ela pode resgatar sua função crítica e social a fim de colocar em ação sua original e matriz da disciplina dedicada à transformação. É caro, então, para todos nós, a prática dessa responsabilidade articulada uma a uma, no confronto dessa perspectiva inconsciente e sustentar na diferença mais esse passo histórico. Enfim, resumindo, a gente precisa falar disso. A gente precisa falar sobre isso. A moça que foi assassinada na semana passada, ela não pode cair no esquecimento, porque depois de amanhã ou amanhã, enquanto a gente está aqui, tem outra. Então a gente precisa dar visibilidade, não para esses casos apenas, mas no cotidiano, lá na escola. Quem é que está lá nas escolas? São os meus filhos, são os meus alunos, a gente precisa falar sobre isso. Valeu. Super tá valendo, Alessandro. Muito bom. Volto para a Luciana, então, a palavra. As provocações do Alessandro, né, e da Priscila são sensacionais, né? E a própria Yolanda também. Eu fico pensando, assim, né, tentando responder um pouco a Priscila quando ela provoca o papel dos... Não, papel dos serviços, né? Foi Priscila? Eu queria só trazer um caso que eu acho que... Qual é o papel do serviço se a gente parte do caso, né? Eu vou falar de uma mulher negra retinta de aproximadamente 50 anos, que chega, por exemplo, num serviço, ela chega num serviço, é um caso real, e ela chega dizendo que ela não é negra, que ela é loira dos olhos azuis. A primeira coisa que a gente vai fazer é dizer que ela está muito louca. Se a gente não tentar entender em que lugar ela não poder ser preta, né, é o que a mantém viva, porque passou por uma história. E aí é isso, se a gente faz só uma análise rasa, a gente não consegue entender que o racismo também traz o sofrimento. Então, eu acho que a gente precisa pensar que lugar é esse que a gente... O que a gente quer ouvir quando alguém chega pra gente numa situação dessa, e o que a gente quer ouvir, e o que a gente quer cuidar. Então, eu acho que é preciso a gente pensar, eu tenho pensado muito, e essa noite eu fiquei com isso na minha cabeça, tem que ter um cuidado decolonial. Eu acho que a gente vai ter que, em algum momento,
trazer essa discussão, né? E pensar que o cuidado decolonial é poder entender essa história, é entender todo esse contexto que o racismo faz e traz de sofrimento. Senão a gente não vai conseguir avançar nessa discussão. E aí, eu queria só também responder um pouco a provocação do Alessandro, que eu acho que nesse sentido, né, eu acho que a história ela nos ajuda a compreender, porque as coisas não começaram agora, né? A gente tem aí toda uma história, né, de um processo que veio de escravização, do pós-escravidão, de um não lugar, né, de uma pessoa, de um negro que está na rua no pós-abolição. Ele não foi dado a ele o direito, a possibilidade de retornar para a África, né, para a sua ancestralidade. Não foi dado a ele emprego, porque aí foram chamando os outros europeus para entrar no processo de industrialização, né, e construção da cidade, então não existia um cidadão. Então, que lugar é esse, né? E aí a gente tem que se remeter a essa história, porque senão a gente fica achando, não, peraí, o racismo não é... Ele está com uma outra roupagem. Ele não deixou de existir, eu acho que o racismo está aí, ele não começou com o racismo apenas, né, desse processo de colonização, mas a gente está vivendo esse processo, né, e principalmente com os negros, aqui no Brasil, né, e em outros lugares, mas assim, a gente precisa começar, e a gente precisa falar disso. E aí não dá para a gente ter uma discussão de fato rasa, a gente vai ter que mexer no vespeiro para poder seguir. Aí eu acho que é um pouco o que o Fanon faz, né, e ele entende que não só o lugar dele de psiquiatra ia dar conta disso, e aí que ele vai nos movimentos, né, de luta, né, e de revolução, e aí onde ele vai construindo e entendendo um pouco esse papel. A gente vai ter que pensar qual é a revolução que a gente vai fazer, eu acho que eu concordo com o Pedro, né, é anti tudo, é anti-manicomial, antirracista, é anti-LGBTQ e mais fóbica, né, anti-direito, porque o que a gente está vivendo nesse momento, a política, né, desse país, é uma política de morte, e aí o corpo preto é o que vai morrer mais, né? E aí a gente tem que pensar o que é que a gente está produzindo e como é que a gente vai seguir. Então, eu acho que as ações afirmativas, elas estão aí para que todos, não tem, eu acho que todos que entendam que essa história traz hoje, né, uma mortandade, né, um massacre para o povo negro, ela precisa ser dita, né? Enquanto traz um massacre para os homens, eu acho que a maioria, traz um silenciamento das mulheres, né? O feminismo, ele demorou muito para entender que a mulher negra também é mulher. Então, eu acho que é isso. Eu não vou me estender para a gente poder circular a palavra, mas eu queria deixar isso marcado aqui. Eu queria fazer um adendo, né, pautado, acho que um pouco... Acho que tem muitas provocações interessantíssimas, acho que é uma provocação interessante, mas eu acho que é um pouco também de dizer, não uma resposta, mas caminhar junto do que eu ando atrás, que hoje nós fazemos como, se a gente for pensar clinicamente, fizemos os sintomas, a gente está propondo uma discussão revolucionária pautada na inversão, na verdade. Por que eu estou dizendo inversão? Porque até para as pessoas que discutem uma emancipação das estruturas estabelecidas, é dado do mercantilismo, do capitalismo, que o corpo como objeto do capital é um fato para a estruturação de como nós somos na sociedade. Mas, diferentemente do que a gente entende, isso não propiciou que fosse pensado como o Luciano muito bem diz. Que, independente disso aqui, a gente entende a lógica capitalista, mas quando a gente executa, a gente continua com uma lógica colonialista racista. Então, quando a gente propõe a inversão, é dizer que vamos discutir o que vocês não estão acostumados a discutir. E, geralmente, quando a gente fala nos espaços de discussão sobre o que é o capitalismo, como ele propicia ao nosso lugar social, muitas vezes a gente não consegue diluir disso na questão do que aproxima as pessoas de nós, e sim acaba trazendo como objeto de discussão. Nessa provocação de inversão, por exemplo, na Revolução Russa, das lideranças posteriormente já estabelecidas dizia que a Revolução nos Estados Unidos é totalmente desequilibrada, porque os revolucionários não colocavam a questão racial como pauta primordial. Né? Então, antes de vocês falarem em mudar os lugares estabelecidos no seu sistema, você tem que colocar como primordial a mortalidade das pessoas pretas no seu país. Isso não era uma questão, porque tinha dito que, uma vez que a gente muda o sistema econômico, o racismo acaba. Eu acho que talvez soa estranho, porque, na verdade, a gente faz uma provocação de inversão. Porque, na verdade, a gente está fazendo
o que ninguém faz, colocar a palavra homem e mulher do lado da pessoa preta. E geralmente não são pretos. Nunca eram homens ou mulheres ou pessoas, eram pretos. A gente coloca isso como uma provocação primordial. Tanto que Patrícia, né, que trabalha comigo, uma terapeuta incrível, ela sempre diz, quando vão nomear os casos, sempre temos que dizer qual é essa cor primordialmente. Antes de dizer a questão de classe, essas questões, por quê? Colocando isso, eles também provocam que tem várias coisas que atravessam esse corpo hoje. Né? E também caminhando junto, que eu acho que a gente vive encruzilhadas, né? A gente pedagogia das encruzilhadas, né? Quando a gente está numa encruzilhada, a gente sempre tem que entender que encruzilhada é potência, porque a gente pode chegar para vários lugares caminhando. Eu acho que quando o Luciano também traz esse lugar de entender como isso tudo se ocupa na nossa clínica, a gente também tem que pensar como também chegar no usuário. Né? Eu acho que quando a gente consegue trazer uma experiência de si, pautada no que a gente entende como processo que gerou essa violência, a gente consegue aproximar por uma lógica emancipatória. Eu acho que assim é a base da educação popular. A gente sempre diz como aquela pessoa está estabelecida por todos os determinantes, todo o processo histórico e também territorial e também de raça, cor, enfim. A gente está dizendo tudo isso para a pessoa conseguir entender o que a gente tem a passar. Porque nós estamos falando de pessoas que foram eliminadas socialmente. Isso nós não conseguimos trazer uma discussão que traga para nós, trabalhadores, né, e trabalhadoras, uma lógica que foque em como a gente vai conseguir furar, como diz a Paula Cerqueira, o muro, de certa forma, do que está estabelecido na estrutura racista da saúde mental, a gente não vai conseguir chegar. Porque, às vezes, a gente não sabe falar com o usuário. Ele sofre racismo, acho que todos nós sabemos. Mas como isso opera no cuidado? Inclusive, como a gente traz para ele que ele sofre racismo. Porque se a gente chegar para uma pessoa preta e falar, você já sofreu racismo, e você, por isso que está acontecendo isso assim, sabe? A pessoa entra em crise, fica de cara contigo, e você não fez trabalho e cuidado nenhum. Então, trazer essa historicidade, trazer essa dificuldade, é para propiciar, antes de tudo, aproximação. O approach, em inglês, ou como eu gosto de dizer, um cuidado. Né? Eu acho que a gente também, por isso que eu estou dizendo, eu acho que a gente, essas teorias todas, é importante dizer que Paulo também trouxe aqui os Condenados da Terra, que tem como base uma fala que caminha muito junto com algumas falas até marxistas. Né? Como ele fala que os Condenados da Terra têm que se unir contra essa violência que foi colocada e nós somos sempre condenados por esse meio de produção que nós vivemos. Né? Em resumo, ao mesmo tempo, quando ele está em peles negras, máscaras brancas, ele fala também no processo de invisibilidade desse corpo com identificação de si. Né? Então, quer dizer, isso tudo que a gente está trazendo apesar de entendermos que tem um sistema colocado, como é que a gente vai conseguir trazer o cuidado clínico? O cuidado clínico, infelizmente ou felizmente, muitas vezes tem que ser personalizado. E essa personalização passa por conseguir construir para o sujeito uma identidade de si. Por isso que hoje a gente está num processo de emancipação decolonial, porque o colonialismo continua operando, porque nós temos práticas colonialistas, como Gada diria, a máscara colonialista que veda as nossas falas, como eu trago nos meus textos sobre a venda colonialista, que coloca que a gente não consiga nos ver, que a gente também sinta um medo, e ao mesmo tempo não consiga se entender como comunidade, né? Ou incluído. Por isso que podem reproduzir a discussão sobre onde esse capitão no mato está localizado, entendendo que se tem uma mesa estabelecida colonial, alguém vai defender achando que pode chegar nesse lugar de ascensão, ou que não vai morrer. Né? Tanto que o delírio de qualquer policial é dizer que uma vez que eu defendo esse sistema, eu não vou morrer. Aí ele morre. Aí a família descobre que na verdade o racismo então ele está ali. Né? Temos que entender que muitas vezes a agressão do negro contra outro negro é uma tentativa talvez de sobrevivência. Num mundo adoecido. E muitas vezes ele se percebe igualmente morto por esse mesmo sistema. Né? Tanto que eu gosto de colocar que no adoecimento social para a pessoa negra, a partir do racismo, existem 3 lugares. A loucura, o suicídio e a droga. Né? Que são o que a gente tenta trabalhar clinicamente todo dia. Né? Porque se for diferente disso, já fala que as pessoas estão saudáveis. E saudáveis nenhum de nós está, ainda mais na pandemia. E por isso que eu estou dizendo, eu tento propor uma prática pedagógica de inversão. Colocar a pessoa preta como
lugar a pensar sobre todas essas questões de violência para dizer, quando a pessoa se entender que ela é uma pessoa, eu vou dizer, tu entende agora que o sistema é horrível? Como diria, e a revolução não será televisionada como diria Chico Sainz, né? Porque as micropolíticas é que fazem a macropolítica. A gente não está na macropolítica ainda, porque aqui a gente também está falando de CAPES. E é importante dizer que, pensando na macropolítica e nas micropolíticas, tem uma discussão muito interessante acontecendo no Comitê de Saúde da População Negra, no Rio de Janeiro e também no Estado, da importância, da identificação dos prontuários como forma de construção das identidades dos usuários, por uma provocação, desde que eles chegam, da importância deles saberem o que é raça cor, do que eles são, né, e como isso pode ser trabalhado clinicamente. Mas também a gente também tinha proposto, a partir de várias cenas de racismo nos CAPs, né, como construir ações pensadas nesses dispositivos que provoquem isso. Então, também pensar que só o CAPES vai conseguir construir uma discussão é ruim, porque estamos falando que são técnicos de referência que tratam literalmente cara a cara com os usuários. Como construir um lugar um pouco deslocado para trazer uma temática que é muito difícil, para construir um sistema coletivo que atravesse os usuários, os profissionais, a gestão e o território. Então, a gente precisa de um suporte macro. Por isso que tinha uma provocação do comitê entrar junto, eu acho que a Staneira também está aí para isso, para a gente conseguir fazer um rizoma para discutir isso, né, nos dispositivos. Senão a gente acaba sempre trazendo para o sintoma. Fulano de tal sofre racismo, mas não entendendo que todos os outros sofrem racismo igualmente. Porque viram a situação, porque vivenciam a situação, ou porque tem outras violências que acontecem nessas situações que não conseguem ser observadas ou ditas. Porque trazer para a luz, né, também é uma coisa nova. Né? Discutir sobre racismo é uma coisa nova. Então, eu acho que é um pouco disso. Por isso que a gente diz muitas vezes dessa lógica de inversão. Eu amo, porque é uma coisa de tirar da zona de conforto. Por quê? Dizer que o capital é o que ferra todo mundo, aí está ligado. Mas como se o capital interfere em corpos estabelecidos socialmente como inferiores hoje, e ditos direitos, porque, como diria a Luciana, mesmo no espaço democrático de construção, como diz, vanguardista, que é essa frente, nós precisamos ainda nos debruçar sobre como colorir o espaço. Se temos que debruçar sobre isso, é porque tem alguma coisa que ainda não conseguimos de inversão. Então, essa inversão acontece cotidianamente. E nos dispositivos de saúde, majoritariamente, nós temos pessoas brancas no cuidado. Majoritariamente. Então, a gente tem que dizer como é que a gente vai conseguir mudar alguma coisa se a gente não conseguir dar nem a representação de algo melhor possível para os nossos usuários. Eles não conseguem nem se referenciar, muitas vezes, porque o distanciamento está colocado pelo sistema. Aí, claro, vamos dizer, mas deveria ter em si, para melhorar pela lógica capitalista, mais concursos públicos. Ok, mas como é que a gente vai fazer isso também? Os concursos públicos vão ser separados por raça, cor, com cotas. Muitos vão dizer, mas é diferente quando é trabalhador, temos que pensar em outra lógica. Aí a gente vai em várias diluições. Né? E também quem tem um corpo preto, com qualificação suficiente para bater de frente numa disputa, nós sabemos que não é a mesma quantidade. Então ele sabe que nesses processos que ele vai passar. Né? Então, quer dizer, são várias coisas que a universidade está vivenciando, acho que principalmente a partir das dificuldades que foram apresentadas a partir do avanço com a lei de cotas, e como isso também se coloca, e também como a gente consegue escurecer de pessoas retintas também as discussões do espaço. E quanto mais preto, mais excluído. Então, quer dizer, tudo isso é dizer, o colonialismo é vivo. Né? As práticas coloniais são vivas. Não quer dizer que a gente esteja falando do Brasil colônia, mas a gente está dizendo, todo dia querem que volte. Né? Não estou dizendo de capitão do mato, mas estamos dizendo de novas práticas. Tanto que a gente utiliza até hoje a terminologia burguesia, proletariado, tantas terminologias que a gente usou lá atrás. Porque a gente entende que existe uma reinvenção disso. Assim como o encarceramento, ainda na minha concepção, é mesmo uma discussão sobre senzala, assim como os manicômios. Se a gente não entender essas paridades, ou, como digo, essas inversões como processo de aproximação, a gente talvez não consiga ver a complexidade, que eu acho que ainda é. Estou dizendo de um lugar que eu ainda estou. A gente tem muita dificuldade em como acessar as problemáticas das opressões dos nossos usuários. Porque no dia a dia, a gente está lá batendo de frente com eles,
sobre o que estão apresentando. Muitas vezes já é a violência estabelecida. A gente tem que construir. A ideia é construir o PTS, que tem que pensar na moradia, que tem que pensar na família, que tem que pensar no risco territorial. E algumas coisas que são fundantes, a gente não vai conseguir dizer. Eu não vou conseguir falar hoje se uma pessoa que entrou em crise, por exemplo, no Rio das Pedras, porque desabou uma casa inteira em cima de algumas pessoas lá, e outras pessoas adoeceram de ter visto isso, eu não vou conseguir dizer de como o capitalismo chegou nisso, porque as pessoas estão sofrendo. A maioria dos meus pacientes eu não consigo chegar, às vezes, para dizer sobre a lógica um pouco mais ampliada sobre como o racismo opera, porque eles dizem, meu benefício foi cortado, eu tenho R$30 para passar o mês inteiro. Eu posso comer no CAPS todo dia? Não tem comida no CAPS. Então eu posso dormir, mas não tem acolhimento. Então tem abrigo, não tem abrigamento. Então tem rua, a rua é perigosa, a rua tem frio, aí a pessoa pega a pneumonia com vírus de tuberculose. Quer dizer, são muitas coisas para conseguir chegar. Aí vem, como a gente fura as violências sociais que acontecem diariamente com nossos usuários para conseguir trazer trabalho. Por isso que a clínica é política. Porque cotidianamente e continuamente a violência vai acontecer. E a gente pode construir muito, mas precisa uma pessoa, como disse o caso que o Luciano trouxe. Vai ter que tirar o turbante. Vai aquele cabelo e raspar? Para acabar toda a clínica para você entrar em crise. E crise é crise social também. Então, estou dizendo, como é difícil. Por isso que eu estou falando. A gente propõe a inversão. Para trazer um olhar crítico de algo que muitas vezes é silenciado. Eu tô em ebulição aqui, eu estou em ebulição com essa fala do Pedro, eu estou fervendo. Nós não podemos zerar a nossa história. Não é mimimi. Não podemos zerar a nossa história. Neuza Santos, ela diz, tornar-se negro. Se eu zerar a história, eu tenho que nascer um preto de alma branca para me viver? Ou eu vou poder nascer de pele negra e continuar vivendo enquanto preto? Nós não podemos apagar essa história, apagar o passado. Nós não podemos apagar. Tá? Eu vi um curta, um documentário da Beatriz Nascimento, quando ela se depara com a identidade dela, e ela diz, eu não me reconheço aqui. Ela não se reconhece ali, eu me reportei a algo que eu trago para mim, que nós fomos marcados, nós, peles pretas, fomos marcados a ferro e fogo. Então, quando essa identidade, ela se reportar ao passado cruel, desumano, que o nosso povo vivenciou. Eu não estou trazendo isso como mimimi, não. É algo que a gente hoje sofre, gente, na real. A nossa pele é o nosso currículo vitae, nossa pele. Entendeu? A nossa pele é o nosso currículo. Então, é uma história que ela não pode ser apagada. Como o Pedro bem se colocou, como a Luciana bem se colocou, tá? Os andares, né, que adentram no CAPS, na maioria, são andares de mulheres e homens pretos, tá? Que estão não em situação de pobreza, que a gente não existe mais em situação de pobreza, agora de extrema miséria. E a pandemia deu muita visibilidade a isso. E quem convive, quem está nesse âmbito de vulnerabilidade social, no sentido de pobreza, extrema pobreza, tem corpos brancos, sim, mas a maioria são corpos pretos. Então, a gente precisa falar, sim, de uma maneira bem consensuosa. Pedro falou, tem que se discutir, sim, dentro dos CAPs, a questão do racismo. Então, para ser bem direto para você, outro dia uma usuária, ela chamou um técnico de preto. Essa discussão foi para dentro do grupo de trabalho. Uma colega branca simplesmente falou que essa discussão era mimimi. Quando nós começamos a colocar em discussão a postura da usuária, mesmo sendo um usuário de saúde mental, para um técnico preto. Deveria, sim, conversar com essa usuária, entendeu? Com relação ao racismo. Então, o que o Pedro traz, o que a Luciana traz, a gente deve, sim, se conversar dentro de grupo de familiares,
dentro das assembleias, dentro de um coletivo CAPES, falar sim sobre o racismo. E falar assim, da maneira que o Pedro colocou, que a Luciana colocou, que todos colocaram. Até a colega que falou antes sobre o processo aí de... O capitalismo ele engole a qualquer um, não é só o preto, não. Ele só não engole uma minoria elitista, que ele não engole. Vamos discutir sim, falar sim, para a gente ocupar, né, um melhor lugar na vida. É isso. Obrigado, Paulo. Obrigado também ao Pedro pela fala sensacional que ele fez. A gente tem inscrito a Francis Araújo e aí depois a Ana Clara. Pode ser, Ana Clara? E a gente está com tempo, então né, a gente já está estourando o nosso tempo. Francis, Ana Clara, e eu volto para a Luciana fazer uma fala final. Boa noite. Não vou ser muito longa, mas primeiramente eu quero parabenizar esse grupo maravilhoso. Eu sou assistente social de formação já há um tempo, sou especialista em saúde pela UERJ e também estou no mestrado, né, do Francis, PUB, consegue abrir o vídeo para a gente social. ver? Sou mulher preta, com muito orgulho. Eu quero parabenizar, porque é uma identificação total. A gente sabe ainda que os espaços das universidades, eu não tenho um professor negro, né? Todos os professores são maravilhosos, são acolhedores e nos dão espaço, mas eu não tive essa referência, né? Ao longo da minha vida, na minha trajetória de formação, de muitos professores pretos, né? Então, é uma luta que é muito solitária. Por exemplo, numa turma que eu estudava, a maioria eram brancos, né? Apesar que o serviço social é uma profissão que às vezes tem muito preto, mas na minha faculdade, especificamente no meu período, tinha dificuldade. Passei por algumas dificuldades. Hoje eu estou coordenadora de um centro especializado de atendimento à mulher. Eu trabalho com violência doméstica. São os corpos pretos que sofrem mais violência, sim. E a proposta da minha dissertação de mestrado é a construção de um fluxo de atendimento do CIAM com a RAPSE, com a saúde mental, até porque eu trabalhei 3 anos e meio na saúde mental, sou apaixonada e quando eu entro no IPUB, né, eu ainda estou no CAPS. Saio do CAPS por convite da gestão municipal de Itaguaí, da onde eu sou efetiva, funcionária efetiva, porque eu desenvolvia um grupo de violência doméstica, né, dentro do CAPS. Eu era, muitas vezes, olhada de lado, a equipe técnica não entendia esse processo. E aí eu queria trazer a importância de discutir a violência doméstica, a violência de gênero, né, que é muito mais ampla, dentro da discussão da saúde mental, que é ainda incipiente, e nossas mulheres pretas estão sofrendo, que tem transtorno mental, sofrem muito, e quando ela vai ter esse lugar de fala, se confunde com sintoma, que ela é esquizofrênica, mentirosa, o próprio agressor se beneficia disso para de aumentar a medicação dessa assistida, dessa usuária, né? Então, assim, era complicado trazer isso para a equipe, que a gente precisava entender que aquele homem, aquele agressor, companheiro, aquele parceiro íntimo daquela mulher, ele não era aquele bonzinho que levava ela nas consultas. Ele era aquele cara que usava a medicação para violentar. Ele se apoiava desse processo de fragilidade dela, enquanto adoecimento mental, e, de alguma forma, ele trazia consigo a fala do médico, que aumentava a medicação daquela mulher quando ela gritava e falava: ele me bateu, eu estou machucada. E aí ele falava: não, ela caiu do banheiro. Né? Então ela quebrou o braço porque ela caiu do banheiro. Então, assim, essa luta que nós, enquanto mulher preta, né, enquanto profissional, que chegar até aqui, ser uma pós-graduada, ter um mestrado e ser preta, foi no choro, foi na chibatada, quando a sociedade diz que esse não é o nosso lugar. Então, eu sofri isso com pares, né, com profissionais de um CAPS. Essa discriminação também, porque a minha fala não era entendida.
minha fala também, enquanto mulher, enquanto técnica que lutava pela questão do enfrentamento à violência. Então, o que eu quero falar aqui, agradecer por essa oportunidade. Luciana, eu quero te conhecer, mulher, pelo amor de Deus. A gente precisa sentar para conversar, apresentar para você o Cian, lá em Itaguaí. Nós temos feito coisas maravilhosas lá. Não é muito evidenciada, porque eu sou preta, isso também pesa, porque se fosse uma mulher branca, estava no jornal. Nós temos recuperado, quando eu falo recuperado, não é na situação de mudar, não. De recuperar da autoestima que foi roubada dessas mulheres. Porque quando essa mulher preta ela chega agredida numa delegacia, ela é humilhada, ela é achuvalhada, ela é tudo. Então, resgatar esse empoderamento, resgatar essa autoestima, não é só delas, é minha também. Então, é um processo de troca. Então, eu quero te agradecer a você, ao Pedro, a todos vocês pelas falas maravilhosas. E assim, contem comigo no que precisar, tá? A gente vai continuar crescendo, porque querem nos calar, mas a gente não vai deixar isso acontecer. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Francis. Sensacional, excelente. Obrigado pela sua participação aqui. Também quero te conhecer pessoalmente. Muita gente que a gente quer se conhecer, né? Ana Clara. Oi, gente, boa noite. Eu peço licença para fazer minha fala, até depois de tudo que vocês falaram aqui. Eu sou graduanda de psicologia, então estou no meu final da faculdade, entrando no 9º período. Então, assim, para mim, este debate é urgente, é necessário justamente para que eu possa pensar a minha prática enquanto futura psicóloga, né? Porque a gente vem estudando, felizmente, na faculdade, pelo menos no meu fim da minha graduação, mas tem surgido o debate do quanto a psicologia serviu para reproduzir muitas violências dentro dos seus consultórios, quando, por exemplo, não reconhece o racismo, né? Quando chega um paciente adoecido pelo racismo estrutural. Então, a fala da Luciana, quando ela trouxe o caso de uma mulher negra, né, que chega não se reconhecendo como negra, mas sim como mulher branca, me lembrou a eletiva sobre Fanon, que é a primeira eletiva que teve de Fanon na psicologia, e eu tive o privilégio de poder fazer, enquanto o meu professor ele trouxe um caso justamente de uma moradora da Maré que chegava, né, no serviço, estava tendo sonhos, né, de perseguição, de muita violência, e aí, durante as supervisões, os profissionais estavam interpretando, né, e colocando todas as sessões como delírios, enfim, não desconsiderando a realidade. Então, eu acho que isso me lembra, né, não só a sua fala, Luciana, mas me lembrou também um trecho no livro do Fanon, Pele Negra, Máscaras Brancas, em que ele fala, né, que a gente deve recolocar estes sonhos no seu tempo. E este tempo é o período em que 80 mil nativos foram assassinados. Então, no nosso caso, hoje, é reconhecer as implicações do racismo nesse sofrimento psíquico, né, e de como isso surge sintomaticamente, ou às vezes sem nenhuma elaboração de fato do sofrimento, né, e quanto isso é urgente dos profissionais estarem implicados nisso. E aí ele até faz uma provocação, para terminar a minha fala, que eu acho que é uma provocação muito importante para mim, que foi, né, para mim lendo, assim, e dessa questão da interpretação que ele fala. O touro, ele está falando sobre os sonhos, né, dos pacientes em que ele teve, e aí ele fala, o touro negro, furioso daquele sonho, não é o falos. Os dois homens negros não são os dois pais, um representando o pai real, o outro ancestral, ou seja, né, essa interpretose que se faz hoje, essa patologização desse sofrimento que é dado da realidade. Então, assim, só queria trazer isso porque esse debate para mim é importantíssimo, como futura profissional, escutar vocês e me situar para que eu não reproduza, de fato, né, essa violência que infelizmente está entranhada, né, nos serviços ainda. Então, por mais profissionais que estejam implicados mesmo. É isso. Obrigada pela oportunidade. Obrigada, Ana Clara. É isso aí. Eu acho que a gente foi um momento importante essa discussão. Luciana, eu me encerro por aqui. Passo para você fazer a fala final. Eu vou fazer a fala final. Tá. Nossa Senhora, Francis e Ana Clara.
Estou aqui emocionada. Francis, de fato, a gente precisa se conhecer, mas talvez você tenha que vir passar uns dias no Ceará, porque agora eu estou morando em Fortaleza. Né? Até ano passado eu estava aí na residência como membro também da equipe do colegiado, né? Mas queria também trazer, assim, né? Gente, vocês me tocam, assim, profundamente, mas eu pensando no processo Fanon, eu vou dizer para vocês que o Fanon é meu amante, que o meu marido sabe, que dorme comigo todas as noites e acorda comigo, e o meu marido consente. Porque é isso, assim, a gente estou descobrindo ele, né? Eu vou trabalhar com ele no doutorado, estou trabalhando com ele, mas, assim, eu acho que a possibilidade que ele dá para gente de pensar um cuidado para além do cuidado, né, hegemônico ocidental, né, europeu, cristão, ele dá a gente outras possibilidades. E eu fui percebendo essa necessidade a partir dos encontros com essas usuárias, que se internavam, ou que estavam nos CAPs, né, na época que eu estava no CAPs, mas quando eu estava aí na internação, que se internavam e apareciam todas essas questões, né, que a Francis traz com relação à violência vivida, e como é que a gente transforma isso, e como é que a gente potencializa um cuidado, como é que a gente garante esse lugar de fala dessas mulheres oprimidas, quando a gente também é oprimido. Porque o sistema também me oprime, não é porque eu sou enfermeira, funcionária pública, isso não tira de mim qualquer peso de ser uma mulher negra. Então, acho que isso é importante que a gente pense que a nossa luta, ela não é uma luta solitária. Eu acho que quando chega para a gente, né, num diagnóstico, numa internação, num cuidado no CAPS, a gente está ali podendo cuidar, mas a gente precisa entender, compreender, e aí compreender de todos os aspectos. Eu acho que a gente precisa entender, o Pedro tocou, mas a gente não levou adiante, porque o tempo não deixa. Né? Eu acho que a gente precisa entender essa cultura, né? A religião dessas pessoas, a história da ancestralidade, de onde a gente, quais são, porque, inclusive, né, o jeito de falar da pessoa negra é muito diferente do branco. Às vezes a gente fica contida, a Pamela está aqui falando assim, você aparece na câmera, é porque eu não paro, parece que eu estou com a convulsão o tempo inteiro. Tem uma coisa que pulsa diferente, eu não estou querendo atribuir juízo nenhum, se é melhor ou pior. Tem uma coisa que é diferente, é ancestral, e eu não sei dizer para vocês o que é, né? Mas que é preciso que a gente entenda. Então a gente precisa, para a gente cuidar, a gente precisa entender isso. E por muito tempo, aí a fala do Paulo, logo falando da Neuza, eu estou me tornando negra. Porque eu acho que por muito tempo o Ocidente não me deixou ser negra. E aí é isso, esse encontro com Fanon, com Grada e todos os outros que a academia também não me ofereceu, estou entendendo agora, mas acho que é o momento, também não vou me furtar dessa possibilidade, mas é que a gente precisa encontrar com esses teóricos, precisa conversar. Né, para que a gente consiga entender, Ana Clara, eu concordo com você, porque eu acho que a formação, eu não estou aqui, pelo amor de Deus, gente, não estou negando Freud, Lacan, nada disso, mas que a gente possa ter mais instrumentos, para além dos dois, né, em termos de psicanálise, que possam ajudar a conversar com esse sofrimento, com essa questão que passa pela raça. Não tem como a gente negar isso. Então, eu acho que eu não vou me estender, porque eu sei do horário. Quero agradecer demais a vocês, quem pôde falar a partir das nossas falas, quem nos provocou. Né? Eu acho que não termina aqui, a gente pode montar outros momentos. Né? A Frente Tamira é uma frente que está... Essas questões, né, étnico-raciais, elas aparecem muito nos momentos de dor, de sofrimento, mas talvez a gente possa construir alguma coisa aí mais adiante. Mas só agradecer, boa noite a todos que estão aqui, que se permitiram ouvir um pouco do que a gente tinha para trazer. Então, gratidão. Pedro quer falar alguma coisinha? A gente tem que falar rápido. Pedro e Paulo querem encerrar, mas eu paro por aqui. Eu só quero agradecer muita gratidão e um momento emblemático que tenha continuidade, e que a partir daí nós possamos, negros e brancos, viver em paz e harmonia, com respeito e dignidade. Não, eu acho que é isso. Eu acho que, antes de tudo, trazer que essas provocações sejam para entender a complexidade dos indivíduos. Né? E, como se disse, a gente não trouxe a provocação sobre o que é a amplitude, por exemplo, da religiosidade dos corpos. Né? E se a gente for dizer, quando eles falam desses demônios, dessas pessoas... Escuta, imagina para vocês, fica como dever de casa, como é que é uma pessoa candomblessista em crise dizer que escuta vozes. Ela escuta vozes porque ela é médium ou ela escuta vozes porque é esquizofrenia? Aí você pensa, como é que você vai fazer esse recorte para saber qual é a sintomatologia?
Aí fica para você. Eu já tive essa experiência, eu falei, minha filha, você precisa de um ebó, uma água com sal e vai lá para cozinhar e bater tua cabeça. Você não precisa ebó. Então, quer dizer, e é isso, né? Eu acho que é um pouco como a gente trazer essas provocações para entender essa complexidade. E trazer isso para o indígena, por exemplo. Ele precisa de uma pagelância, isso aí é outra coisa, meu filho. Isso aí não... Então, quer dizer, isso tudo é para entender. Somos complexos, né? Como diria um tio meu, se cada um fosse contar uma história, daria um livro. Então, meu axé, gente, meu abraço. Quem quiser, troca ideia, que eu estou aí. Como a gente é funcionário do SUS, é fundamental que a gente tenha a necessidade de dar retorno para a sociedade. O que a gente aprende, o que a gente ganha. Então, é sobre isso. Meus abraços, beijos. Quem sabe até mais. Pedro Gabriel, gratidão. Agora a palavra para a gente encerrar. Então, é só para dizer que foi uma roda maravilhosa. Acho que a gente fica com esse compromisso mesmo de que raça-cor é um eixo transversal nas nossas discussões, na roda de conversa, e eu acredito muito nessa questão da questão de uma educação, entendeu? Da coisa do antirracismo. Eu acho que tem que ser enfrentado como pegando o touro à unha. E acho, nesse sentido, tem uma função fundamental para mudar também a matriz pedagógica que a gente tem nas nossas... Não é isso? A gente tem uma matriz pedagógica que ainda é branca, europeia, e para não dizer coisa pior, né? Mas Então, eu acho que foi muito importante, eu acho, e eu conheci pessoas também que eu não conhecia, com uma contribuição excelente. Certamente voltaremos ao tema, né? Certamente, o tema está aqui colocado de uma maneira extremamente potente e com autores que certamente estão se tornando agora autores mais conhecidos, né? Eu me lembro, a primeira pessoa que eu ouvi falar do Frantz Fanon foi a própria Neuza Santos, que eu conheci pessoalmente, com quem eu tinha uma relação de amizade muito, muito grande. Ela fez, no trabalho inicial dela, ela trabalhou o Frantz Fanon, e já era aquela coisa meio de uma curiosidade e tal. Hoje a gente tem o Frantz Fanon como uma referência, né? Como essas autoras sensacionais, como a Grada Quilomba, que é uma pessoa absolutamente, uma autora que eu fiquei encantado de ver como, na verdade, tem muito o que ser feito em relação à questão do racismo. Mas eu acho que o principal é defender a vida, porque o que está havendo é um genocídio, não é isso? E é um genocídio e é preciso botar o dedo na ferida, e nós temos que lutar pela vida e lutar contra o genocídio e contra os genocidas, não é isso? E contra os genocidas. A roda foi muito boa, correu tudo bem, né? Vocês viram que não teve problema. Não teve problema nenhum. Bom sinal, bom sinal, bom sinal. Proteção dos orixás. Deve ter sido proteção dos orixás, não é isso? Um grande abraço para todos aí. Tchau, pessoal. Obrigada.